acontecer. Queria agradecer a nossa diretora de TI, a Luzia, né, que eu aprendo com ela todos os dias que a gente pode, né, ser educado e ser firme ao mesmo tempo, cobrar, saber cobrar, é um momento de se cobrar. E um especial aqui ao Mané, que sempre mostra para a gente, né, como as coisas podem ser simples, né, e efetivas, né, e agradeço ao meu time, que eu não sei o que eu faria se não tivesse as pessoas que trabalham comigo todos os dias e me ajudam, né, a colocar no ar todas as informações que a gente está trabalhando, né? Então foi incrível, né? Confesso que teve alguns momentos lá, né, Carol, que, né, o pessoal me encontrava, a gente se abraçava, né, mas sempre tinha um assim olhando assim com o olhar assim, eu falava, que será, né, um olhar desconfiado, mas assim foi incrível, né? Quero agradecer também todos os dirigentes que foram parceiros, né, os dirigentes que fizeram acontecer esse encontro, fizeram o sucesso, né? Eu quero agradecer aqui em especial que foram incríveis, principalmente na oficina de BI, com os diretores, né, a dirigente de Adamantina, a Irmes, Campinas Leste, o Nivaldo, o Laércio lá de Caraguatatuba, o Dorival de Itapeva, a Fabiana da Leste 1, né, a Érica da Leste 4, o Eric da Leste 3, o Elton lá de Ourinhos, né, minha terra natal, de Ribeirão Preto, a Marcela, de Votuporanga, a Marcelane. Então vocês foram incríveis, eu tenho certeza que o encontro não seria o mesmo se não fosse a ajuda de vocês. Vocês demonstraram quanto que os dirigentes, né, a nossa aposta em que o dirigente ele é o elo, né, entre a secretaria e tudo que acontece na educação. Então vocês mostraram essa resiliência, essa força que abrilhantou ali o nosso encontro. Então, de coração agradeço e agradeço em nome de vocês, todos os dirigentes que participaram com a gente do encontro. O encontro foi muito especial e teve um momento que eu quero compartilhar com vocês aqui, de uma professora que me abordou lá, uma colega de vocês. Vocês com certeza a conhecem. E essa professora, ela me abordou e ela foi tão firme, tão efetiva, né? Me deu um envelope na mão e falou, nunca se esqueça disso. Eu falei, será que é uma carta-bomba? Brinquei com ela, não é uma carta-bomba, não, né? Aí ela falou para mim, pode passar, eu fiz questão de gravar isso, que ela disse o seguinte, é por isso que eu me levanto todos os dias para trabalhar, é o que me move, é o meu propósito, é a minha vocação, nunca se esqueça disso. E ela me deu esse envelope. No final da live, eu vou mostrar para vocês o que tinha dentro desse envelope. Não era uma carta-bomba, eu vou mostrar para vocês. Isso me inspira, tem me inspirado todos os dias, nos momentos mais difíceis, né, que a educação a gente sempre passa no nosso dia a dia, e isso tem me inspirado e eu quero mostrar para vocês no final aqui da live. Por favor, acompanhem. E como isso me impactou muito, e ela frisou muito a palavra vocação, eu fui procurar o que é vocação exatamente, né? Pode passar para o próximo. Então, a palavra vocação vem do latim vocatio, que significa chamado ou convite, derivado do verbo vocare, que significa chamar. Originalmente, o termo tinha uma conotação religiosa, referindo-se ao chamado de Deus, para que alguém seguisse uma vida consagrada, como sacerdócio. Mas, ao longo do tempo, o significado de vocação se expandiu para incluir o chamado interior ou natural que uma pessoa sente para seguir uma determinada profissão, missão ou estilo de vida. Hoje, vocação é entendida como uma inclinação, um talento ou aptidão natural para desempenhar uma função ou uma tarefa,
muitas vezes associada ao trabalho ou à carreira que traz realização pessoal. Então, eu tenho certeza absoluta que nós nos sentimos dentro desse chamado. Eu tenho certeza que o professor, ele acorda e é o chamado que o leva para a escola. Você precisa amar o ser humano para você ensinar, para você ter essa humildade que é ensinar. Então, isso me impactou muito e eu tenho certeza que eu estou aqui falando com pessoas vocacionadas, que têm esse chamado, e no final vou mostrar para vocês o que tinha dentro desse envelope. No próximo slide, a gente começa a entrar do sentido, do porquê que a gente tem os painéis. Né? A gente tem, primeiramente, o mundo natural. Então, nós temos aqui a secretaria, nós temos a escola, nós temos a diretoria, e a gente interpreta a realidade através de símbolos. Esses símbolos, eles são números e também esses símbolos são letras. Esses símbolos e letras, eles nos dão significado e identidade, como os nossos nomes. Né? No final, pessoas. Números são pessoas. E o que a gente faz com esses números? Como a gente trabalha esses números? O que os números, que são pessoas, nos dizem? Né? Qual o caminho? Aí, eu queria dividir com vocês a ideia de que, se nós temos metas, essas metas, elas precisam ser divididas em pequenas vitórias. Pequenas vitórias. É o caminho. Né? Eu sempre ouvi dos diretores que eu trabalhei, diretores de escola como vocês, dirigentes, que educação é um processo. A gente precisa viver esse processo, e esse processo ele precisa ser dividido em pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias, elas precisam ser comemoradas. Melhoramos essa semana, comemora com o time. Melhoramos no bimestre, comemora com o time. Melhoramos de uma prova paulista para outra, comemora com o time. Não melhoramos, vamos comemorar porque nós vamos tentar na próxima e nós vamos conseguir. Então, é a soma dessas pequenas vitórias que vai fazer você alcançar as suas metas. As metas, elas não são alcançáveis se não houver um processo, se não houver um sistema que, de acordo com o seu contexto, sempre com o contexto, porque não existe fórmula mágica, você precisa trazer o seu contexto, trabalhar com aqueles números que você tem para você alcançar ali a sua meta. E aí eu queria compartilhar o PDF, compartilhar a minha tela. Então, qual a sugestão de um caminho em que você possa usar para o seu time, para a sua equipe, para as suas escolas, no seu trabalho, no seu dia a dia, para trabalhar com esses dados, com essas informações que a gente vai esmiuçar aqui. Né? Então, qual é o caminho? Esse caminho, ele é difícil, né? Vocês vão ver que é um caminho tortuoso, de propósito aqui faz um caminho tortuoso, porque não é fácil. Né? Às vezes a gente, né, em equipe, a gente briga, a gente se desentende, mas como essa professora me mostrou, me despertou novamente isso, a gente precisa ter o propósito, e o propósito, ele é único, são os nossos alunos. Né? Então esses números que a gente vê todos os dias, eles não são apenas números, eles são alunos, são pessoas, são professores, são diretores, são dirigentes, são as nossas equipes, somos nós. Nós, pessoas, somos números. Tá? Então, o que eu quero mostrar aqui primeiro é o caminho das equipes durante o ano letivo, que é um caminho natural. Né? Então, o primeiro passo, a hora que eu pego esses dados, o primeiro passo ou a primeira fase, é preciso conhecer. Então, eu domino esses indicadores, ou eu terceirizei para alguém esse conhecimento? Eu tenho consciência dos meus números, eu entendo os meus números, né? Eu estudo ali os meus indicadores internos, né? O que as minhas escolas produzem, eu estudo os meus indicadores externos, eu domino esses indicadores externos, eu trago para o meu contexto, eu consigo analisar o meu contexto, a minha rede, a minha escola, os meus alunos, os meus professores, principalmente o meu time.
né? O time é fundamental. Então, eu conheço os meus números, eu conheço os meus indicadores. Então, esse é o primeiro passo. É preciso conhecer. Eu preciso conhecer. Eu, gestor, eu preciso conhecer os meus números. Não adianta eu terceirizar esses números, eu esconder esses números. Eu preciso conhecer. Eu preciso trabalhar com esses números. É preciso fazer conhecer, seria um segundo passo. Eu domino esses números e eu preciso, eles sendo bons, não sendo bons, sendo incríveis, não sendo incríveis, eu preciso que a minha equipe, que o meu time, com quem trabalha comigo, as minhas escolas, meus supervisores, meus diretores, eles conheçam a realidade. A gente precisa aceitar a realidade e trabalhar em cima daquela realidade que os números estão mostrando que por trás tem as pessoas. Né? Então eu preciso conhecer, eu preciso me apropriar desses resultados. E fazer minha equipe se apropriar desses resultados. Isso compete ao líder. O líder, ele mostra através do exemplo. Então ele precisa conhecer, ele precisa dominar. Então eu tenho meus indicadores de avaliação interna, eu tenho meus indicadores de avaliação externa, eu conheci, depois eu fiz conhecer, e aí eu tenho um terceiro e quarto passo, que é preciso ter referencial. Da onde a gente está tirando isso? Né? Então, a gente tem o currículo, a gente tem a matriz de avaliação do SARESP, a gente tem, né, a avaliação da prova paulista. Né? Qual é a referência? Qual é a referência na minha escola? Qual é a referência na minha equipe? Qual é a referência dos meus professores? O que eles estão trabalhando? Né? Qual é o processo que eles estão trabalhando? E, principalmente, quais são os instrumentos de avaliação que estão sendo utilizados? Eu sei quais os instrumentos estão sendo utilizados na minha escola? Está em compasso com aquilo que acontece na sala de aula? Então, isso é fundamental. Então, eu preciso ter esse referencial. Em seguida, num quarto passo, é preciso pactuar, é preciso fazer acordos. Então, se eu estou na sala de aula, o professor, qual é o meu acordo com os meus alunos? Se eu sou dirigente, quais são os acordos que eu fiz com a minha equipe? Quais são as metas que a gente pactuou? Como que isso vai funcionar? Estabelecer acordo de resultado entre alunos e professores. Como será a avaliação? Então, nada deve ser uma caixinha de surpresas. Então, a gente precisa saber para onde a gente está indo, a gente precisa conversar com a nossa equipe e estabelecer ali os nossos acordos. Como que nós vamos trabalhar com os problemas que a gente tem? Como vamos atingir as metas que a gente tem? Quais são as pequenas vitórias que vão nos levar a cumprir a nossa meta? Um quinto e sexto passo é preciso corrigir. Diante de tudo que eu vi, diante de tudo que eu vejo, diante dos meus números, diante da avaliação da minha escola, da minha diretoria, da minha sala, o que eu preciso corrigir? Não preciso corrigir nada, não preciso rever. Né? Então eu preciso de um plano de intervenção. Um plano de intervenção pedagógica, que ações desenvolver com base nesses resultados. Tá? Eu preciso trabalhar os resultados que eu tenho e a partir dali eu fazer pequenas correções. Se eu fizer pequenas, a somatória de pequenas correções nos levam a grandes correções. Então, mude várias coisas pequenas que você vai chegar no maior, tá? Em seguida, eu preciso divulgar. Terminei esse ciclo, eu preciso divulgar. Então, publicação dos resultados e análise para conhecimento das equipes escolares e da diretoria de ensino. Então, terminou o nosso processo, fizemos o que a gente tinha que fazer, vamos divulgar isso, vamos compartilhar isso, vamos deixar transparente. A transparência, ela traz uma luz nas coisas que autorregula os sistemas. Então, aquilo que fica oculto, ele não se autorregula. Aquilo que está à luz do dia, ele acaba se autorregulando. Então, vamos divulgar. Assim como nós estamos fazendo, vocês podem ver que os painéis, desde o professor até o secretário de Educação, olham as mesmas informações. Então, isso é uma mudança de paradigma. Né? Então, todo mundo consegue
saber aonde está, para onde está indo, o que está acontecendo. Então isso é muito importante. E por último, é preciso replanejar. Então, fizemos o nosso ciclo, divulgamos, chegamos a uma conclusão, então a gente precisa replanejar, a gente precisa refazer alguns rumos. E a gente tem vários momentos que a gente pode usar isso. Então a gente tem as reuniões técnicas, né, na diretoria, nas escolas, a gente tem as reuniões pedagógicas, a gente tem uma conquista da educação que foi o ATPC, a gente tem o apoio presencial, a gente tem o conselho escolar, que é fundamental e importante ali ao final do bimestre, para a gente fazer as nossas análises. A gente tem o replanejamento escolar e a gente tem o planejamento também. Então, são vários momentos em que a gente pode utilizar desses indicadores, dessas ferramentas, ao nosso auxílio. A gente seguindo, talvez, este caminho de se apropriar, fazer com que a nossa equipe também se aproprie, divulgar os nossos resultados, verificar o que precisa mudar, vamos intervir nisso, vamos fazer pequenas mudanças, criar pequenas vitórias para poder chegar no seu objetivo maior. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente saber trabalhar com esses números e não olhar para eles como se fossem simplesmente números e indicadores, porque eles contêm ali histórias por trás, eles contêm pessoas. Né? E aí a gente volta aqui para o nosso slide, e aí se puder voltar agora para a nossa tela, o slide agora é o que tem os painéis, isso. Olha só, a gente tem já uma série de painéis e a gente tentou, né, dar informações para vocês de todas as formas. Então, primeiro, é super importante o aluno estar na escola, porque senão, né, nada acontece. Então, nós temos o aluno presente, monitoramos o aluno na escola, aí a gente precisa verificar o que esses alunos sabem, o que esses alunos aprenderam. Então, a gente tem a prova paulista, a gente já está divulgando o resultado agora do terceiro bimestre. Né? Lembrando que a participação ela só se torna 100% ao final de todas as provas realizadas. Então, estamos divulgando a prova paulista. A prova paulista nos mostra as fragilidades dos alunos. Aí nós vamos para plataformas. As plataformas, elas vêm para suprir ali dificuldades dos alunos, apoiar os alunos e apoiar os professores. Então, a gente tem as plataformas. Para manter tudo isso, a gente precisa de equipamento. Né? Então, a gente tem o painel de equipamentos, em que você pode ver, né, os equipamentos que a gente tem nas escolas, quando eles foram ligados, né, quanto tempo eles ficaram ligados. E a gente tem, para manter tudo isso, né, o diretor vai alegar, mas eu preciso de internet. Então a gente tem também o painel que monitora a internet na escola. A qualidade dessa internet, quanto tempo ela ficou ligada, se ela caiu, para a gente poder mensurar. E, finalmente, a gente tem os painéis de apoio, como, por exemplo, o apoio presencial, em que a gente consegue acompanhar o que vocês estão enxergando na sala de aula. Então, é um conjunto de informações que, se a gente estudar isso, utilizar da melhor forma possível, a gente vai ter um ganho nessas pequenas vitórias ao longo do processo, que com certeza vai contribuir ali para a nossa meta final. Diante disso, a gente entra agora, no próximo slide, no novo Super BI, que é uma das ferramentas essenciais, né, para esse trabalho e para trazer liga a tudo isso que a gente trabalha no nosso dia a dia, na quantidade de plataformas que a gente olha. Então é necessário ter uma visão, como disse o secretário outro dia, a gente tem uma visão ampla da escola, que é o Super BI. Então, o Super BI, ele traz novos indicadores, ele traz novidade, o professor presente, ele traz novidades no Saresp, ATPC, tem métricas, novas métricas que foram reformuladas, né, principalmente em plataformas, né, e tem o ajuste ali de desigualdades, né, que leva em consideração muita coisa que vocês pediram nos diversos encontros que a gente já teve.
No próximo slide, a gente tem uma visão aqui do painel, do novo painel, né, do novo Super BI, como ele foi reformulado. Então a gente tem, né, o peso, né, ali naquela tabela. Então eu tenho o aluno presente que tem peso 2, eu tenho o professor presente que tem 1 ponto, eu tenho plataformas com 3, olha a importância das plataformas, o ATPC da IFAP 1 ponto, SARESP 2 pontos, o apoio presencial 1 ponto, ajuste de desigualdades 1 ponto, eu posso chegar até a 11 ali com o ajuste de desigualdades, que é um ponto a mais, né? Então a gente tem novos indicadores, a gente tem novas métricas reformuladas e o ajuste de desigualdade. Aí no próximo, a gente já começa a entrar em cada um dos aspectos ali do Super BI. Então, o primeiro é o aluno presente, né? O nosso carro-chefe. O aluno presente, esse material vocês vão receber, tá? Vocês vão poder compartilhar com seus diretores, fazer oficina com os seus diretores. Como que é o indicador? É sempre importante lembrar. Número de registros de presenças lançadas, número de registros, não é número de alunos, é número de registros no diário de classe, dividido pelo número de registros totais de presença e ausência lançada. Tá? Então eu tenho 30 alunos na minha sala, 10 faltaram e 20 presenças. Então eu gerei, a hora que o professor faz a chamada, o professor de português, ele gera 30 registros. 10 de ausência, 20 de presença. Entra um novo professor, ele vai gerar de novo e vai para essa turma 60 registros. Aí eu tenho a quantidade de presença e a quantidade, e assim vai. Então nós temos um número gigantesco que gera de registros por dia numa sala. Da sala eu vou para a escola, da escola a somatória desses registros para cada diretoria de ensino e finalmente a gente tem milhares e milhares de registros. A gente passa de mais de 1 bilhão de registros em relação ao Estado. Então esse número de registros é que a gente faz a conta da presença, tá? Então é número de registros de presença lançados no diário dividido pelo total de presença e ausências no diário de classe, tá? A meta 97, né? O indicador ele sobe exponencialmente até atingir o peso máximo, que é 2, e esse 2 é que vai lá para o Super BI. Na próxima slide, lembrando que vocês vão receber, então se não estiver dando para ver direitinho, aqui a gente mostra como que essa pontuação ela se distribui ao longo do resultado da sua frequência. Então se eu tenho se eu tenho 70% ou menos de presença, eu já não estou pontuando. Então não vai nenhum ponto lá para o Super BI. Então agora, se eu tenho a partir de 71%, eu já pontuo 0,03, 72, 0,06. Então, conforme a sua frequência vai melhorando, isso também, mais pontos você tem e vai subindo exponencialmente. Então, você tem ali o que está no vermelho, né, que vai até 84, a partir de 85 você tem 0,52 pontos, que é a faixa do amarelo, 85 a 89, né, com 0,68, e depois você entra no verde, a partir de 90, né, até chegar em 100, em que vai um ponto, você pontua lá para o Super BI, tá? E essa pontuação ela tem o peso 2, se você atingir, né, o 100%. Aí, já na próxima tela, a gente tem o professor presente. Então, o professor presente é uma novidade. A gente vai voltar para falar com vocês. Hoje não vai ter como esgotar esse assunto. Vou voltar especialmente para falar sobre o professor presente. A gente vai
está desenvolvendo um sistema, já tem diretoria testando esse sistema, então a gente vai ser capaz de capturar, né, a frequência diariamente das escolas, né, e a gente vai trabalhar com essa frequência e a gente vai observar não só, né, a frequência das nossas aulas, mas também a gente vai poder observar a qualidade da substituição. Então a gente vai saber se o professor foi substituído ou não, quem substituiu esse professor, qual o perfil desse professor que está substituindo, né, qual é a disciplina, se tem a mesma formação, enfim, a aula foi substituída pela equipe. Então é uma série de informações que o professor presente ele vai se derivar, vai ter um painel só do professor presente, então a gente vai ter várias informações que com certeza vão ajudar vocês, principalmente os PECs, a trabalhar depois que eles fazem, né, a sua OT, trabalhar como que o professor replicou isso na sua escola, se esse professor ele estava frequente ou não. Então isso vai ser muito importante. O professor presente merece uma live específica e a gente vai detalhar o professor presente, o sistema, como ele funciona, como isso vai impactar ali no BI. Né? Então o indicador do hoje que a gente está utilizando, porque a gente não tem como saber certas coisas, então a gente está pegando do BFE. E vocês sabem que o BFE ele tem um mês de diferença. Então a gente está sempre pegando o anterior. As faltas elas já estão lá computadas. Então o indicador é o seguinte, é o número de registros de presença no BFE dividido pelo número de registros totais de presenças e ausências no BFE. Então eu pego o total de presenças e divido pelo total de ausências e presenças. Então, pelo total de registros que eu tenho, eu verifico, faço esse cômputo. Né? Então, é óbvio, né, que a gente quer que todos os professores, né, em todas as aulas, né, elas tenham os seus substitutos, que o aluno não fique sem aula. Então, a meta é garantir isso, né, 100% das aulas, né, dadas ali. No próximo slide, então vocês vão receber isso e vocês vão ver como que essa pontuação ela vai acontecendo conforme ali a frequência. Então, com 80% ou menos de frequência, eu não tenho pontuação, eu não pontuo. Né? A partir de 81%, e aí vai quebrando, porque a gente usa, né, sistema para fazer, né? E muitas pessoas elas querem calcular na mão, querem calcular na unha, só que aí não dá, porque daí você tem que saber uma série de coisas, você tem que saber a quantidade de alunos, muita variação, os filtros que são utilizados. Então, aqui a gente está mostrando, mas tem quebras, né, dependendo daquilo que é a sua pontuação no BI. 81%, então começa ali com 0,03, né, 81 vai até 87, eu estou no vermelho. A partir do 87 até o 92, eu estou no amarelo, com 0,54. Depois 92,5, né, 0,57, até a minha pontuação máxima ali com 100%, né, que eu chego a 1. Né? Então essa é a escala aqui que vocês vão poder consultar lá com os seus diretores, né, dentro da diretoria de ensino. E aí no próximo slide, eu queria mostrar para vocês, né, o que a gente trabalhou também lá na oficina com o encontro de diretores. Então, algumas questões elas foram levantadas e aí os diretores eles precisavam, no momento, dizer se aquilo era verdadeiro ou falso. Então, eu quero mostrar para vocês o que a gente colocou lá e os diretores raciocinaram lá com a gente, trabalharam com a gente, através dos nossos dirigentes durante a oficina. Então, o primeiro, os alunos foram participar de uma atividade de visita em um museu no início do mês. E na semana seguinte, participaram de jogos escolares. Minha escola teve a frequência no painel prejudicada? Não.
Então, olha só, já tem na sede o lançamento para atividades fora da sala de aula, como essas aqui, jogos escolares e uma visita pedagógica ao museu. Então, isso já tem na sede. O aluno não entra no cômputo. Então, é falso dizer que os alunos participarem de uma atividade ou participarem dos jogos escolares e esses alunos vão prejudicar a escola. Não, porque nós não vamos computar esses alunos, tá? Então, eles foram para a atividade, então tem um código, isso retira, né? Então, os demais alunos vão compor ali a frequência. É óbvio que com o professor, o próprio professor que está levando, né, os alunos têm a frequência registrada, né, é óbvio, né, os alunos estão dispensados de frequência. Mas para o BI, se os alunos foram participar de uma atividade fora da escola e foi lançado esse código, esses alunos não vão prejudicar a escola. Um segundo ponto na última quinta-feira, minha escola esteve fechada por motivo de feriado municipal. Então, na quinta-feira, a escola fechou, porque era feriado municipal. A frequência no painel ficou prejudicada. Olha só, não diretamente. Por quê? Nós fazemos o cômputo dos dias que realmente, efetivamente, houve o registro. Se houve um feriado, não há registro de frequência. Se não há registro, a gente não faz aquele cômputo que eu falei para vocês, que vai somando as presenças e ausências. Então, não prejudica a escola. Obviamente, como foi numa quinta-feira, provavelmente a sexta complicou, né? Então, houve uma diminuição ali, pode haver uma diminuição da frequência dos alunos, né, por conta do pré-feriado, o dia letivo logo em seguida, depois de um feriado, isso pode diminuir a frequência, né? Mas não porque o BI está contabilizando ali, né, esses números. O que é importante lembrar é que na aula dada, na coluna de aula dada lá no aluno presente, aí sim, lá nós estamos olhando para a sua matriz. Então, se a sua matriz ela diz que há 5 dias de aula, e aí a gente olha para essas aulas previstas nos 5 dias. E aí sim ali o seu número de aulas dadas vai ser menor, porque o previsto para aquela semana era ali a semana inteira fechada. Então há essa diferença. Tá? Mas no que a gente mede, que é a frequência do aluno, não há prejuízo para a escola porque teve um feriado. Há um prejuízo porque alunos podem ter faltado mais, mas assim não é computado, é só computado os dias que efetivamente nós tivemos aula. Outra coisa importante que a gente discutiu lá, esse terceiro ponto, o registro de conteúdo das aulas ministradas não reflete no indicador de aulas dadas. Exatamente isso. Então, registrar o conteúdo é uma coisa, registrar a frequência é outro ato. Então, o que a gente monitora nesse momento é o registro de frequência. O registro de conteúdo é uma questão que a gente vai trazer no próximo ano, porque aí a gente vai olhar se o conteúdo é o mesmo conteúdo, se está no mesmo compasso daquilo que está previsto, aquilo que está sendo executado, porque depois isso vai desembocar numa prova paulista e a gente começa a entender, né, os compassos em que cada escola está. É fundamental isso. Então, para o próximo ano a gente vai tentar trazer essa informação. Mas hoje o que a gente olha são as aulas registradas, é o registro de frequência, tá? Então, o registro de frequência é que gera um indicador, ok? No próximo slide, em relação ao professor presente. Olha só, a unidade escolar só pontua no professor presente, no Super BI, após 80% de presença. Exatamente, como a gente mostrou lá. Uma presença menor que 80 não vai pontuar. Então é verdadeiro. Meu professor levou seus alunos em uma visita no museu da cidade e teve ausência computada no painel. Não, porque o código de orientação técnica, todas as orientações técnicas que ocorrem nas diretorias, porque não faria o menor sentido
né, você colocar um indicador em que há um prejuízo, se tem uma reunião técnica na diretoria, há um prejuízo ali nos indicadores da escola, né? Então, é falso, né? A gente já desconta ali, né, no cômputo, né, as ausências que foram por orientação técnica, reuniões, né? Então, é falso. Terceiro ponto, a partir de 95% de presença, a unidade pontua 1 no Super BI. Então, é falso, né? Então, só pontua 1 quando eu chego a 100% de presença. Tá certo? Seguindo, nós vamos entrar agora nas plataformas. As plataformas são fundamentais para os nossos alunos, para que eles possam, com as dificuldades que eles têm na sala de aula, as plataformas elas possam apoiar, né? Então eu vejo comentários de alunos, né, na Khan, no Matific, eles maravilhados de resolverem problemas, de resolverem equações de uma maneira que talvez eles não teriam como, né? Então é muito legal ver a opinião dos alunos. E as plataformas, o indicador dela é o desempenho dos estudantes, né? E o resultado em uma nota final. A meta é nota 10, né? Essa nota, ela sobe de forma linear até atingir o seu peso máximo. E o máximo é 3 no Super BI. Então, dependendo do meu resultado no painel de plataformas, a nota migra para o Super BI. Aí no próximo, a gente já vê como ficou o painel de plataformas. Então, ele tem ali o peso 3, né? Então, a gente tem tarefa, a gente tem o elefante letrado, a gente tem redação, a gente tem o leia, que é incrível, a gente tem o speak, a gente tem a alura, a gente tem o matific, a Khan, e aí isso gera uma nota final. Esta nota final é que migra lá para o Super BI. Ela vai gerar o peso, né? Então, as novidades, índices semanais e mensais observados. Então, a gente sempre frisa, os nossos alunos, eles não têm muito tempo, né? Eles têm o tempo letivo, né? O ano letivo. Então, a gente vê gerações passando por nossas escolas, né? A gente tem mais tempo que os alunos. Os alunos eles só têm o tempo letivo. E é importante a gente ter marcos semanais. Então a gente observa toda semana a semana anterior. Isso é fundamental. São aquelas pequenas vitórias que eu falei. Se você observar a semana, se você observar o mês, não esperar o bimestre acabar, não esperar o ano acabar, pequenas vitórias, pequenos ajustes, a somatória desses pequenos ajustes, você olhar para a sua última turma, melhorar 0,1%, melhorar 1% em turmas que estão ali com uma frequência ruim, em turmas que têm dificuldade nas plataformas, que têm pouca adesão às plataformas, se você mudar 1% dentro das suas escolas, a junção vai fazer com que a sua diretoria, a sua escola, o seu setor, no caso dos supervisores, dê um salto. Mas esse salto ele só acontece com pequenos passos, pequenas vitórias. Observa o detalhe, pegue o detalhe e vá construindo as suas vitórias. Dessa vez, no painel de plataformas, a gente está verificando agora também os ciclos, né? Os anos iniciais, os anos finais, o novo ensino médio. E os anos iniciais eles foram finalmente contemplados, né? Finalmente, os anos iniciais eles estão totalmente contemplados nos nossos indicadores. No próximo slide, a gente mostra para vocês, volta 1, isso, nesse slide, as metas por plataformas. Então, olha só, tarefa SP, são 8 tarefas por aluno por semana. Lembram que era 10 tarefas? Então, a gente ajustou a pedido de vocês, o secretário nos pediu para ajustar. Então, são 8 tarefas por aluno por semana. Olha a importância dos marcos semanais, as pequenas vitórias. Elefante letrado,
25 minutos de leitura por aluno por semana. O Elefante Letrado é um sucesso assim, gigantesco, que é fruto do trabalho de vocês, dos seus professores. É impressionante. A adesão de vocês é tão grande que a gente tem problemas técnicos para suportar a quantidade de atividades que são feitas. É impressionante como a gente sofre para manter as plataformas, sofre para manter os painéis, porque depois do encontro a gente teve um boom também, o interesse aumentou fortemente, então a gente está muito feliz, né? E que bom que a gente está tendo problemas e tentando resolver esses problemas de performance, porque é gigantesco o interesse, o trabalho que vocês estão fazendo. Então, novamente, a gente agradece. Redação, 0,8 redação por aluno por mês, né? Então, ali teve também um ajuste para 0,8. Leia SP, 1,6 respostas corretas por aluno por semana. Então, a gente olha as respostas dos alunos conforme a leitura vai ocorrendo, né? A gente vê a qualidade dessa leitura, como eles entenderam, né, essa leitura. Então, 1,6 respostas corretas por aluno por semana. O Speak, né, o nosso querido inglês, é uma lição por aluno por semana. A Lura, um projeto por aluno por mês, né? Então, sempre a gente olha para o tempo, né? Semanal ou mensal. Importante isso. Por isso que tem painéis, né, que a gente retirou a possibilidade da pessoa selecionar mais de uma semana, porque daí você quebra essa questão de você olhar para a semana e olhar para o mês. Por quê? Porque a gente pega, no mesmo painel, a gente tem que mostrar tanto mensal como semanal, fazer as contas por trás, em cima disso. Cada um está super complexo, o Super BI, por conta disso, para a gente operacionalizar, porque a hora que você seleciona uma semana, você está selecionando mais 4 no caso de olhar para o mensal, né? Uma semana e mais 3. Você está montando o mês, né? Então, na hora que você clica lá, você está selecionando várias semanas ali, automaticamente ele já faz a conta. Então, por isso que a gente retirou a possibilidade do filtro de você colocar várias semanas, porque daí você quebra essa questão de, ao mesmo tempo, você olhar para o semanal, né, e você olhar ali para o mensal. Então, a Lura, um projeto por aluno por mês, Matifique, 2 atividades por aluno por semana, e o CAN, 4 atividades por aluno por semana. Tá certo? E aí, qual é a importância, o peso, né, dessas plataformas no próximo slide? Os percentuais de acordo com cada ciclo. Então, a gente está levando em consideração os ciclos também. Os anos iniciais, né, o Elefante Letrado é 50% e o Matifique 50%. Já nos anos finais, eu tenho Tarefa SP, 30%. Eu tenho a Redação Paulista, que corresponde a 15%. O Leia, 15%. O Speak, 10%. Matifique, 20%. E o Alura, 10%. Já no ensino médio, eu tenho o Tarefa SP, 30%. Redação Paulista, 15%. Leia SP, também 15%. O Speak, 10%. O Khan Academy 20% e a Alura 10%. Então observem como a hora que você utiliza o Super BI, a gente está por trás, a gente está levando tudo isso em consideração para fazer os indicadores. Difícil, né? Eles me pedem, às vezes fazem conta e me manda assim, escaneia e me manda. Só que tem toda uma programação por trás, porque daí você tem que levar uma série de fórmulas e considerações ali para você dar esse indicador. Então, fazer na mão ou pegar o professor de matemática da escola ou da diretoria, né? Um professor falou, eu sou professor de matemática, eu dou aula de estatística, e aí ele tentou fazer ali na mão. Tem uma programação por trás que são muitas coisas que tem que serem consideradas, né?
E aí no próximo, vocês também vão ter, né? A gente vai encaminhar logo depois da live esses slides, e aí você vê que o peso de plataformas ali é peso 3, e enquanto você está no vermelho, né, é de 1 a 4. Né? Então estou no vermelho. Como é que fica a pontuação? Né? De 0,10, 0,20, 0,30, 0,40. A partir de 5 até 7 eu estou no amarelo. Né? Como é que fica a pontuação? 0,50, 60, 70. Já no 8 eu vou para verde, 8, 9, 10, e aí 0,80, 0,90 e 1. Né? Quando eu atinjo 1, o meu peso vai para 3. Né? Então isso sobe ali de forma linear, o painel de plataformas. No próximo slide, algumas coisas que a gente levantou lá com os diretores de escola, e aí eu vou mostrar para vocês aqui. O painel plataformas ainda não considera em seus indicadores os ciclos de ensino neste momento. É uma meta futura da secretaria. Não, já considera. Então a gente já está considerando, né, os ciclos, que foi um pedido muito grande de vocês dirigentes, né? A gente sempre quer lembrar, principalmente agora que os dirigentes estão com as suas equipes, os dirigentes eles defendem as suas diretorias, eles defendem um ponto, podem ter certeza disso. Eles trazem firmemente os pontos a serem melhorados e lutam por isso. Então, vocês têm aí pessoas que realmente podem ter certeza, defendem os interesses aí da diretoria e da educação. Um segundo ponto, o índice das plataformas foi formado por todas as plataformas disponíveis na rede, levando em consideração seu público-alvo. Também não é verdadeiro, porque a gente tem, né, o Me Salva, né, que é uma plataforma usada pelos alunos. A gente monitora, né, a preparação de vestibular desses alunos e não está compondo aqui, né, os indicadores daqui das plataformas. Né? Então, o Me Salva é um exemplo. Então, não são todas as plataformas que a gente usa aqui para... Muita gente tinha essa dúvida. Então, a gente esclareceu lá com os seus diretores. Um outro ponto, só possuo anos iniciais na minha escola. E por este motivo, minha nota será prejudicada. Não, porque vocês viram, né, como é que a gente dividiu ali o peso, né, das plataformas em relação aos anos iniciais. Então, a sua escola não é prejudicada porque os anos iniciais, sua diretoria também não é prejudicada porque os anos iniciais eles estão sendo levados em consideração. Né? No próximo slide, a gente já entra na Alura, Redação e Leia, né? Algumas plataformas. Atividades iniciadas e não concluídas são consideradas na composição dos índices. Então, muita gente tinha dúvida sobre isso. Atividades iniciadas e não concluídas são consideradas na composição dos índices? Não, somente atividades que foram concluídas. Então, se começou aquilo e não terminou, nós não estamos computando. Então, não adianta falar, não, mas eu vi quantas mensagens eu já recebi, não, mas eu vi meu aluno fazendo, mas se não concluiu, não vai entrar na composição dos índices, precisa concluir. Não pode ser metade, não pode ser início, tem que concluir. Outro ponto, os painéis dessas plataformas vão permitir apenas a visualização mensal dos indicadores, tendo em vista a meta. Vão permitir apenas a visualização mensal. Não, vão permitir também a visualização semanal. Então, por que a insistência na semana? Porque se você espera muito tempo, se você leva muito tempo de construir essas pequenas vitórias, pode ser que quando você chega lá no futuro, ela não aconteça, como você gostaria que acontecesse. Então, é bom monitorar. Eu tenho um índice mensal, mas faça um acompanhamento semanal para ver se a hora que o mês estourar, você realmente tem aquilo efetivamente colocado. É óbvio que nas plataformas e nos painéis em que a gente tem um indicador mensal, o que vale é o mensal. Mas você pode olhar o semanal. Você pode olhar o semanal.
Ah, mas incomoda, me incomoda eu ver ali que na semana, porque vai levar um mês. Sim, sim, mas o índice é mensal. Não se preocupe com o índice mensal. Ali é um termômetro para você olhar esses pequenos passos que você está dando ao longo das semanas. Se você vê que está muito baixo ao longo das semanas, que as escolas elas não têm o mesmo compasso. Sempre tem alguém entregando. Sempre tem. Monitore isso. Se você vê, se você perceber que há algum problema, você já pode acudir ali. Tá? Então, por isso é que a gente tem tanto visão mensal, vale a visão mensal. Mas a gente tem também um olhar ali, um termômetro ali da visão semanal. O índice que irá para o painel dessas plataformas será o acumulado das últimas 4 semanas. Fundamental e importante. Então, quando você seleciona uma semana, selecionamos esta semana, mais 3 vão estar selecionadas para você poder olhar ali o acumulado mensal. Não tem outra maneira de fazer, porque cada escola não vai ter um dia determinado em que todo mundo vai terminar e o compasso vai ser o mesmo nas várias escolas do estado, nas várias escolas da diretoria. Eu também acredito que não acontece todo mundo começar e terminar exatamente no mesmo dia. É muito difícil isso. Então a única maneira é a gente selecionar a partir da semana que você está selecionando o período de tempo, tá? Então, e tem funcionado até o momento. Agora, saindo da plataformas, a gente vai para o apoio presencial, que é uma grande vitória da rede. Aqui em Jatá, eu estou desde os 18 anos na educação, então eu sei o quanto era difícil a ideia, né, de se entrar na sala de aula, né, assistir às aulas dos professores, a gente sabe disso. Mas quando as pessoas percebem que existe verdade naquilo que você está fazendo, tem um propósito, que é aquilo que depois eu vou mostrar para vocês no final, que tem um propósito, você sabe para onde você está indo, e as pessoas percebem isso, a resistência ela cai. Ela cai e você começa até a ser cobrado, por que não veio na minha aula? Que eu recebo também, a gente recebe muitas mensagens de diretores mostrando isso, que começam a cobrar, por que você não veio na minha aula? Eu quero que veja a minha aula, porque é uma atividade bem solitária, né, o professor em sala de aula, né, em termos assim de gestão, né, que a gente não vê, né, então o professor fica mais tempo sozinho dando as aulas do que alguém observando, né, as vitórias que ele tem dentro da sala de aula. Então os professores têm correspondido, vocês têm correspondido, o apoio presencial é um sucesso. E aí o indicador do apoio, né, como que a gente faz o cálculo do apoio presencial? Então a gente pega o total de apoios realizados. Vocês vão ter muita dúvida, com certeza agora vocês estão levantando várias dúvidas. Então, concentrem as dúvidas nos nossos dirigentes. Eu vou falar com os nossos dirigentes. Então, concentrem as dúvidas nos dirigentes, que eles vão nos passar as dúvidas, os pontos ainda, para eu voltar e esclarecer os pontos. Então, esse primeiro start aqui, esse primeiro nosso encontro, é para a gente começar a falar a mesma língua. É para vocês verem o que aconteceu lá no encontro de diretores. Então, a gente começa a falar nos mesmos termos, as mesmas coisas, vocês têm os mesmos slides, né? Então, eu volto num próximo encontro, né? Daqui uma semana, 2 semanas, a gente vai ver, e aí eu já volto com o que vocês já levantaram. E a gente vai esclarecendo para os dirigentes, a gente conversa com os dirigentes todos os dias. Então, a gente tem esse contato. Então, concentrem nos dirigentes. Eu sei que muita gente tem meu contato, muita gente fala comigo, mas especificamente sobre o Super BI, é importante que concentrem nas nossas lideranças, que são os dirigentes. Tá? E aí os dirigentes vão passar para vocês. Inclusive, esse material a gente vai passar para os dirigentes e eles vão repassar para vocês. Tá certo? E no apoio presencial, a gente tem o total de apoios realizados dividido pelo número de membros da equipe gestora. Então, é muito importante que os cadastros do RH, os eventos, né, do seu RH, eles estejam em dia, porque isso impacta, a gente faz um cruzamento,
Porque o nosso time, ele tem um trabalho gigantesco por trás de um simples painel, que você olha uma tabela, você fala, nossa, coisa assim, mas o trabalho que tem atrás disso é gigantesco, porque a gente tem que cruzar as informações de um professor, de um diretor, com os sistemas de RH, as bases do RH. Então a gente precisa tratar isso a todo momento. Então, se eu não dou baixa, se eu não mudo, se eu não verifico se está tudo certo, se as indicações de supervisor, se aquele professor que se afastou, todos os eventos necessários, se eles vão se atrasando, pode ter certeza que isso vai influenciando. Então, é o total de apoios realizados pelo número de membros da equipe gestora. Então, são 3 apoios por gestor, tá? E isso dá um máximo de 1 ponto que vai lá para o Super BI. No próximo tela, vocês vão poder entender. Então, se o meu índice vai de 1 a 1,8, eu tenho essa pontuação que eu estou ali no vermelho. De 2 a 2,8, eu tenho essa pontuação que vocês estão vendo aí, e eu fico no amarelo. E a partir de 3, né, que é a nossa meta, né, 3 apoios, né, eu chego ali ao 1, né, e esse peso é o que vai ser transferido lá para o... É importante sempre lembrar que o professor coordenador lá da escola, que coordena os demais, né, ele não conta, né, no cômputo, mas ele ajuda. Então, a gente não conta esse profissional, mas ele pode ajudar no apoio. Então, todo o apoio desse profissional, ele é computado de forma positiva, né? Ele ajuda ali no índice, mas não é cobrado, né, ele dentro da equipe. Então, essa é uma vantagem aí do apoio presencial. Aí, na próxima tela, a gente tem alguns pontos que a gente levantou lá com os diretores de escola. Primeiro ponto, o feedback ao professor em apoio nesta segunda-feira ficará para a semana seguinte, não havendo prejuízo no indicador. Vai ser falso, porque a gente, de novo, tem um marco semanal. Então, tudo que acontece dentro daquele ciclo naquela semana, ele vai impactar no seu indicador, tá? Então, tudo tem o seu tempo. Então, observe o tempo, né? Os marcos é semanal, é semanal. O Super BI vai considerar apoios realizados também nos anos iniciais. Sim, isso é verdadeiro, né? Vai e já está sendo computado, né, nos anos iniciais. Terceiro ponto, o apoio realizado em qualquer turma será contabilizado para o Super BI? Havia essa dúvida, né? Então, todas as turmas, tudo que aparecer lá no apoio presencial, será computado. Então, é verdadeiro. O apoio realizado em qualquer turma será contabilizado para o Super BI. Seguindo, a gente tem, agora, a gente entra no Saresp, que é outro ponto também, que nos nossos próximos encontros a gente vai esmiuçando. Então, essa primeira fala, esse primeiro encontro inicial é para a gente poder falar a mesma língua do que a gente falou lá no encontro de diretores. Então, qual é aqui a questão do Saresp? O indicador é a nota do Saresp, observada para cada ciclo. Qual é o ponto? O diferencial por ciclo e tipo de escola. Então, eu tenho ali o ciclo, tem ali a tabelinha, né? Vocês vão receber. Então, eu tenho o ciclo, os anos iniciais. Então, PEI, 7,37. Se é uma escola parcial, 6,8. Anos finais, 5,58. Se é uma escola parcial, 5,15. Né? O ensino médio, 3,89. Né? Se é uma PEI, se é uma escola parcial, 3,59. Então, a PEI, né, ela tem ali, né, as metas um pouco maiores que a parcial, né? Porque a gente sabe que realmente faz diferença no ensino de tempo integral.
Aí o máximo que eu posso atingir são 2 pontos no Super BI. Tá? Então, de acordo com o meu resultado, no máximo 2 pontos vai lá para o Super BI. Tá? Aí na próxima tela, vocês vão ver e vão receber, né? Aí vocês vão poder observar como que esses pontos se distribuem. Então isso vai ser ótimo para vocês utilizarem. A gente tentou fazer o máximo possível para que vocês possam utilizar essas tabelas, localizar as suas escolas e aí poder verificar como que essa pontuação está indo lá para o Super BI. Então a gente tem desde o zero, né, a PEI, anos iniciais, como que é a pontuação de uma PEI de anos iniciais. Então está ali o vermelho, né, até 5,28, depois eu já entro no amarelo, depois eu entro no verde. PEI de anos iniciais, PEI de anos finais e a PEI de ensino médio. Tá? Depois vocês vão poder olhar com mais calma aqui a pontuação. No próximo, a gente tem as parciais. Então, a pontuação no vermelho, a pontuação no amarelo e a pontuação ali no verde em cada um, né, dos ciclos, né, anos iniciais, finais e ensino médio, lembrando o peso 2, tá? Então, a gente vai fazer, inclusive, para auxiliar vocês, um painel sobre o Saresp, para vocês poderem, inclusive, simular, né, o atingimento de metas, para vocês poderem entender, né, os indicadores do Saresp de uma forma visual. Então a gente está trabalhando nisso também para adicionar esse painel do Saresp para vocês. Tá? Nos próximos encontros eu falo mais e talvez a gente já tenha até pronto. No próximo slide, a gente já entra na novidade que é o ATPC. Né? Então a gente tem a ideia de trazer formações, então está tendo Multiplica, a gente vai amadurecer esses indicadores do Multiplica, né? A gente vai vencer algumas questões técnicas que a gente ainda está trabalhando. Então, aguardem que o Multiplica vai ter um painel só sobre o Multiplica. Hoje, a gente está trazendo no Super BI o ATPC. Aí, como é que é o ATPC? O indicador. Então, são aulas concluídas, né? Existe o ATPC dividido pelo ATPC previsto. Né? Então, eu tenho a previsão, né? Eu tenho que ver 2, né? Eu assisti 1, né? Então, estou com 50% aí de presença. Tá? A meta é 100% desses ATPCs assistidos. O peso máximo lá no Super BI é 1. Né? Então, na próxima tela, eu mostro para vocês, já disponibilizou para vocês, um painel do painel. Na tela da escola, é possível verificar, então a gente pegou todos os inscritos que estão no Multiplica, e aí verificamos os professores que não estão inscritos no Multiplica e que devem fazer os ATPCs. Então a gente tem nesta tela, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter os professores, os ATPCs previstos e os ATPCs concluídos, e o percentual. Então você consegue ali claramente verificar quem é o professor que deve fazer o ATPC. Do lado, a gente pegou os inscritos no Multiplica, que são os professores que não precisam fazer o ATPC. Então você consegue, o diretor consegue verificar as duas coisas. Né? O professor que precisa fazer e o professor que não precisa fazer. Então lembrando que isso é computado, obviamente, os professores que precisam fazer o ATPC. Então ali, professores do Multiplica não são considerados nos ATPCs. Tá? E aqui embaixo, a observação, os ATPCs previstos levam em consideração o quantitativo geral de atribuições que o docente tem em todas as escolas que leciona, bem como os ATPCs concluídos são contabilizados para todas as unidades. Então é pego a jornada do professor,
quantos ATPCs ele tem que fazer? Tanto. Né? Quantos ATPCs ele fez? Tanto. E isso, né, o resultado dessa frequência é mostrado para as escolas que esse professor está. Tá bom? Então, existe aí uma colaboração, né, entre todas as escolas em que o professor está, entre todos esses diretores, reflete, né, a frequência do seu professor ali que está dentro da sua escola. Na próxima tela, a gente tem como os ATPCs eles são distribuídos, né? Ali a pontuação. Né? Então, 10% a 40% eu estou no vermelho, a pontuação 0,10, 0,20 até 0,40. No amarelo, já 50% até 70%, 0,50, 60, 0,70. A partir de 85%, eu estou no verde, e aí 85, 90 e 1, né? Que vai migrar lá para a sua nota do Super BI. Tá? Entendido sobre a TPC? E aí, de novo, se vocês tiverem, com certeza, vocês devem ter levantado dúvidas, cada diretoria deve ter levantado dúvidas, os dirigentes vão me passar essas dúvidas e a gente vai responder para vocês. Tá? Concentrem nos seus dirigentes. No próximo, a gente vai para o ajuste de desigualdades. Né? O ajuste de desigualdades é um ponto a mais, né, para as escolas, de acordo ali com o seu contexto social, o nível, né, de dificuldade que a gente sabe que tem, e a gente pretende ainda, né, o secretário está estudando, né, o Michel está trabalhando nisso também, e a gente pretende melhorar ainda mais isso, apurar ainda mais isso. Né? Mas hoje, o que a gente está olhando? Né? Então, leve em consideração, além da porcentagem de alunos em vulnerabilidade, então a gente olhou para o cadastro único, né, de cada escola, também o tamanho, o tipo de escola e o ciclo. Né? Então, primeiro, né, ali quando a gente olha para o CAD único, né, a vulnerabilidade social ali dos alunos cadastrados. Então, 10%, 0,1%, 20%, 0,2% e assim vai. Né? Além disso, agora a gente olha também para o tamanho das escolas. Né? Então, abaixo de 300 alunos matriculados, né, ativos, sempre ativos. Né? Então, ali eu não tenho um plus, né, não tenho uma pontuação a mais. Entre 300 e 500, né, 0,075, 500 e 865 eu já estou pontuando mais, e acima de 865 alunos eu vou pontuando cada vez mais. Né? Também, se a minha escola é PEI, né, eu tenho certas, a gente sabe disso, né, tenho algumas vantagens, né, e isso me faz com que ali eu não tenha ponto, e se a escola é parcial, ela tem 0,3 ali de pontos. No ciclo, né, anos iniciais, a pontuação ali não tem, né? A gente sabe que a frequência é gigantesca, né, nos anos iniciais, nos anos finais 0,12 e no ensino médio 0,3. Né? Tudo isso ajuda, né? Tem um exemplo que vocês vão ver aqui embaixo, né? Se a escola, né, eu tenho 50% dos meus alunos, né, estão lá no índice de vulnerabilidade, então é 0,5. Se o tamanho da escola é 866 alunos, 0,225. Se essa escola é parcial, ela já ganha ali 0,3. Se ela tem ensino médio, 0,3. E ali, vejam que o total que vai dar, que é a pontuação que vai me acrescentar ali no Super BI. Né? Então, entendido o ajuste de desigualdades, lembrando que a gente pretende ainda calibrar mais, né, a pedido do secretário, então a gente vai ter ainda algumas melhorias que a gente vai trazer para vocês numa próxima oportunidade. E aqui no próximo slide,
a gente mostra, né, os faróis de acompanhamento. O resumo. Então, o vermelho, né, ali, o farol vermelho, menor que 85% no aluno presente, eu estou no vermelho. 87,5% no professor presente. 5 nas plataformas, eu estou no vermelho. Formação, 5. Apoio, 2. E no Saresp, 60% da meta. No amarelo, então, eu estou entre, no aluno presente, 85 e 90, eu estou no amarelo. No professor presente, de 87,5 e 92,5. Plataformas, 5 e 7,5. Formação, 5 e 7,5. Apoio, 2 e 3. E o Saresp, 60 e 90%. No verde, maior que no aluno presente 90, no professor presente 92,5, nas plataformas 7,5, na formação, agora a gente está só com a TPC 7,5, no apoio presencial 3 e no Saresp 90% da meta. Tá? Então esse aqui é o resumo para vocês terem bem claramente o que está e como que está a distribuição ali dos faróis, né, as cores no Super BI. Então a meta do Saresp diz respeito ao piso das 20% de melhores escolas, levando em consideração o ciclo e a unidade escolar, se ela é PEI ou se é de tempo parcial. Tá? Então é isso que a gente olha lá para o Super BI. E para encerrar, né, eu falei para vocês que eu ia mostrar, né, o que aconteceu. A professora me parou lá no encontro, me entregou o envelope, falou para eu nunca esquecer, e que era isso que movia, né, essa professora todos os dias, né, para ela sair, para ela ir trabalhar. Né, isso me impactou muito, né, e eu queria mostrar para vocês. Pode passar o slide que eu consegui. Olha só. O aluno escreveu para ela: coragem e força. Obrigado por existir, Pro. E entregou esse desenho. Isso tem uma história incrível, que essa professora, ela usava a música, uma música conhecida como Um Dia de Domingo, Gal Costa e Tim Maia, olha só, né, que fala do encontro, né, como é bom te encontrar, como é bom te ver. E ela fazia isso com as crianças, para elas aprenderem como era bom a gente se encontrar para ter as nossas aulas. E quando ela saiu da escola, o último dia, o aluno entregou isso para ela. Quer dizer, ele se lembrou, né, que ela falava que a gente precisava ter coragem, a gente precisa ter força, porque juntos a gente consegue. Então, eu deixo essa mensagem para vocês, né, em homenagem a essa professora. Pode ter certeza, professora, que é uma colega de vocês. Eu nunca vou esquecer isso. E coragem e força para a gente conseguir levar essa educação onde a gente quer levar, que dar felicidade para os nossos alunos, que eles consigam ser felizes, que é isso que importa. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Bom trabalho para vocês e até a próxima.